exemplo, quando a gente faz um currículo, a gente gosta de acompanhar o cliente. Ele começar a aplicar e a gente faz lá um spreadsheet. Eu adoro. E a gente começa a colocar os pontos, tipo, ok, você aplicou para tal vaga, tal vaga. Porque se o cliente chega para a gente e fala, eu acho que eu estou aplicando e eu não estou recebendo contato. Tá, mas para qual vaga você aplicou? Qual foi o currículo que você usou? A gente precisa saber de números para tentar alinhar, melhorar aquele currículo e entender o que está funcionando, né? Então, a gente gosta de analisar isso, sabe? Tipo, você foi chamado? Anota lá para qual vaga você foi chamado, qual foi o currículo que foi usado. E a gente começa a ver o que funciona e o que não funciona. Tá. Quando que começa o processo seletivo? É no currículo? Tá. Sim. Então, o que tem que ter no currículo? Na Irlanda? Vamos falar da Irlandinha. O que tem que ter? Depois a gente fala o que não tem que ter. Ok. Tem que ter o máximo que você tiver da sua experiência com os minimum requirements. Sim. Tá? Resumindo. Que são as keywords que a gente fala muito, né? Então, acho que para um começo, assim, uma coisa muito importante é analisar os minimum requirements e, muitas vezes, responsibilities também, para entender. Claro, não estou dizendo para mentir, mas o máximo que você tiver... Eu sempre... Não, porque a gente tem que falar, né? Que as pessoas acham que você tem que mentir. Eu tenho que ser clara. Mas, assim, o máximo que você tiver de experiência que está ali nos mínimos requirements são as keywords, né? Que, então, por exemplo, muitas vezes eu prefiro ter o máximo de... palavras iguais. Então, por exemplo, se na vaga está pedindo Windows, vou dar um exemplo bem aleatório. Você tem que ter Windows, não Excel, PowerPoint, entende? Talvez sim, mas os dois, entende? Então, acho que as keywords são muito, muito importantes para poder fechar, que tem o famoso ATS, né? Que é o que todo mundo fala. Já ouviu falar? Então, ATS. ATS. Vou anotar aqui. O ATS é como se fosse um software chamado Application Tracking Systems. Que esse sistema, ele pega as palavras-chave, vê se bate e aí filtra. Então é por isso que muita gente manda currículo e nem chega no recrutador, então, né? Exato. Sim. Ou o Por vários meses, então, não chegaram. Ou o currículo que tem mais palavras-chave, ele também vai ficar em maior evidência. Vai também. ficar mais em evidência. Tinha uma época que eu usava um software lá, um site que ele analisava o currículo pra mim. Tem também. Aí a primeira vez que eu mandei, tava tudo errado, né? Nossa! Exatamente. Mas eu acho que esse ponto do currículo, que nem você falou, tinha 3 currículos, né? Eu sempre brinco que você tem que ter um currículo para cada vaga que você aplica, porque ele tem que estar o mais... Claro, ele vai estar alinhado, né? Por exemplo, sei lá, você está aplicando para software engineer. Teu currículo principal, ele vai estar alinhado. Mas cada vez que você vai aplicar, não adianta só pegar o currículo e aplicar. O ideal é que você pegue, olha a job description da vaga, veja se está faltando alguma keyword, coloca lá. Os meus 3 currículos eram, agora eu lembrei, era WordPress, Web Developer e Software Engineer. Só que Software Engineer e Web Developer geralmente era a mesma coisa, só que o nome era diferente, eu tive que ter nome diferente. Mas aí tu usava os 3 e não mudava nada, tipo, é isso, pum. Eu imagino que seja, porque você não foi chamado. Boa parte, sim. Acredito que sim. Não, assim, vamos lá, tem o summary, né? Isso. E aí no summary, assim, desenvolvedor WordPress com 7 anos de experiência, 10 anos de experiência, blá, 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 blá. Web Developer com 7 anos de experiência, blá, 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 blá. Entendi. Software Engineer com 7 anos de experiência. Era isso. Só mudava algumas coisinhas, mas a essência, sei lá, do currículo era a mesma coisa. As experiências, então, é igual. Mas aí dá pra fazer outras coisas. Dá pra mudar, às vezes, os job titles, deixar mais alinhado, tem vários pontos. Eu demorei para entender que tem os achievements, né? Geralmente, aí nos achievements era o que eu fazia. Não era o que eu, conquistei. Não era um achievement Não era um mesmo. achievement. E é difícil essa parte do currículo. Eu acho que é muito difícil, porque no dia a dia a gente não pensa, né? Tipo, se você parar e pensar assim, eu tô trabalhando tem 2 anos numa empresa. Se eu sair de lá hoje, o que as pessoas vão lembrar? Por que as pessoas vão lembrar de mim? O que eu contribuí naquela empresa que eles vão lembrar que eu contribuí? Eu sou um cara legal,
troca ideia com todo mundo. Então, é que eu acho que cada vez que você Communication. communication. Mas cada vez que você passa por uma empresa, onde você tá, você tem que ter agregado alguma coisa, né? Sim. Eu acho que você tem que ter agregado como profissional e você tem que ter contribuído. Então, eu penso assim, às vezes as pessoas falam, né, pra gente, eu não tenho achievement. Como assim? É porque às vezes é difícil mensurar, né? Exatamente, mas eu acho que a gente tem que parar e refletir no que a gente faz no dia a dia. Será que eu contribuí com alguma coisa? Será que eu dei alguma sugestão que foi implementada? Será que eu ajudei o meu time trazendo alguma inovação para o meu time? Sim. Sabe, às vezes é uma coisa tão pequena, mas que cria um impacto enorme no time ou em toda a estrutura do negócio. Então, as pessoas têm que parar e refletir se elas estão contribuindo e trazer isso como achievement, né? Porque eu acho que o achievement é muito importante no currículo. Nessa questão da dificuldade de fazer os achievements, eu tinha uma época que eu falava assim, cara, eu só preciso conversar com um ser humano ali, porque eu vou desenrolar. Não é? O cara vai gostar de mim, a gente vai trocar ideia, pá, e aí vai rolar o feeling ali e vai dar bom. Carioca é fogo, né? Mas é, cara, porque assim, pô, eu fiz a maior parte do tempo sozinho, eu só falei com consultor acho que 1 ou 2 vezes, assim, Sim. sabe? Depois, assim, eu sei lá, eu conversava com um consultor ali, e aí ele dava uma dica. Eu, a partir daquela dica, mudava e ia com aquela dica ali. Depois conversava com outro, foi na raça, porque não tinha dinheiro também pra pagar a consultoria, Não, né? eu entendo também. Eu, assim, quando eu cheguei também não teria condições, assim. Mas, por exemplo, na época da faculdade, quando eu tava ali, né, quase terminando, para mim, aquele momento teria sido muito importante, sabe? E até, inclusive, pessoas que querem vir para a Irlanda, também acho importante, principalmente para quem quer já chegar e entrar na área. Porque eu acho que foi uma coisa que faltou um pouco, assim, por exemplo, de mim e do meu marido, né? Porque eu não tinha tanto uma profissão, mas ele tinha. Então, talvez, se ele tivesse começado já a se planejar com essa cabeça, né? Antes de vir, talvez teria cortado o caminho, né? Em vez de estudar 3 anos de inglês, fazer 3 anos de faculdade. Então, eu acho muito legal, eu admiro muito as pessoas. Tem muito brasileiro que já vem com essa mentalidade. Eu não vim, né? E eu conheço muitas pessoas que não vieram. E eu acho muito legal isso, sabe? Eu vim porque, assim, eu vim pra Irlanda porque meu melhor amigo veio pra cá. Sempre tem um amigo, né? Eu vim em 2017 e meu melhor amigo veio em 2015. Hoje ele até mandou a foto, cara. Pegou passaporte dele irlandês. Virou Irish. Eu não vim porque eu tinha um amigo. Não, eu tinha uma conhecida que morava aqui e no fim eu nunca encontrei a menina depois. Sério? Sim, olha que engraçado. Que eu vim isso? por causa dela, assim, não por causa dela, ela já tinha voltado, mas por causa da história dela. Mas quando eu tava me planejando, eu falei, vamos combinar um café, não sei o que. Vamos. Nunca mais vi a menina. Pô, que isso? Ela me indicou uma pessoa que morava aqui. Eu fiz amizade com essa pessoa que morava aqui. E depois, nunca mais falei com ela. Que engraçado. Caraca, a minha decisão foi assim. Eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos em 2011. Olha, que rico. Em agosto. Não, rico nada. Como é que foi? Tinha olha só, eu fiz Cefet. Conhece Cefet? Conhece? É um tecnólogo que tem É uma escola técnica. E aí o Cefet tinha um convênio com uma faculdade lá na Carolina do Sul. E aí, assim, não tinha dinheiro. Aí uma vez eu passando assim no corredor, assim, lá do Cefet, aí tinha lá, processo seletivo para intercâmbio dos Estados Unidos. Aí eu fui lá dentro, né, na diretoria, e quem estava lá era uma ex-professora minha, né, que já tinha dado lá aula para mim no ensino médio. Aí eu falei, Rosângela, que processo seletivo é esse aí? Ela, cara, tem que ter o CR no mínimo 7 e passar, tem 6 vagas. E eu falei, cara, eu peguei a última vaga. Não, mas e o inglês? Eu ia falar. Então, eu fazia... eu sou uma pessoa sortuda na vida. Eu consegui bolsa integral no Cultura Inglesa. Então, ali naquela época, eu já tinha uns 4 anos de inglês já. Nossa, ajuda. Já falava. Só que assim, eu morava... Não sei se vocês conhecem o Rio. Eu morava em Jacarepaguá. O curso de inglês era na Zona Sul. Era 2 horas de condução, de transporte. Tu tá ligado? 2 horas, assim, toda terça e quinta. Mas aí você acha que foi sorte? Não foi sorte, não. Não. A sorte vem pra quem tá se preparando. Exato. E aí eu peguei a última vaga e fui. Aí quando eu voltei pro Brasil, o Alexandre, que é esse meu amigo, ele falou, quando eu voltei em 2012, voltei em fevereiro de 2012. Fui em agosto de 2011, voltei em fevereiro de 2012. Ele falou assim, aí, cara, tem intercâmbio na Irlanda, mano. Lá dá pra trabalhar e estudar. Aí eu olhei pra ele, intercâmbio o quê? Que na Irlanda o quê, cara? Eu vou voltar pros Estados Unidos, irmão. Acabei de voltar de lá, cara. Eu vou intercâmbio nada. Aí passou 2012, 2013, 2014, 2015, ele veio.
Aí, quando eu me despedi dele em 2015, eu falei, porra, vou pra Irlanda também. Boa, boa. Aí Ele foi tá isso. aqui. Tá. Então, acabou de pegar a cidadania dele. Uau, que legal. Aí ele, como a gente tem a mesma formação, né? Eu fiquei acompanhando ele, né? 2016, 2017. Aí, em 2016, ele pegou a permissão de trabalho. Ai, Aí eu que falei, legal. mano, vou embora também, vou fazer o que aqui, cara? Sim, Aí sim. ele foi por conseguiu, isso, eu também aí foi por isso que consigo, eu vim. Aí por isso que, assim, já lá no Brasil, como eu já falava, já tinha inglês, eu já mandava currículo mesmo. Aí, mas só que foi meio... Ah, lá vão ter, eu mandei pra Amsterdã. Sim. Aí foi legal, porque eu comecei já a tomar ferro nas entrevistas já no Brasil. Eu lembro que teve uma, cara, que hora é a empresa agora? Mas Lá... o teu inglês já estava bom para fazer entrevista? Ou... Não. Coisa nenhuma. O inglês foi feito para fazer entrevista. Não foi feito. Eu Levou 1 ano e meio. levei não um foi? ano e meio. Não. Mas eu acho que é um processo também. Se você eu não fui paga ninguém. Aí eu fui pegando os macetes, né? Nessas dicas do recrutador. Aí eu vi que tinha que falar na primeira entrevista tudo que estava na descrição do trabalho. Aí foi assim que eu fui passando, mas foi na raça. Na Assim. raça, É que é diferente, é muito diferente, né, na Europa. Eu acho que no Brasil, nem sei se é tão diferente assim, mas é que a gente está mais confortável. Sim. É no nosso idioma. Às vezes verdade. a gente já conhece a empresa, já conhece alguém, já sabe o estilo. A gente já entende um pouco melhor como funciona, né? E aqui eu acho que a gente tem que provar que a gente é bom no idioma, a gente tem que provar o que a gente fez no Brasil. Então a gente tem que provar muito mais. Né? E a gente tem que pensar em inglês os resultados. Sim. E eu Não, acho que é total. aí que tá o desafio maior, né? A minha primeira entrevista foi para uma empresa de Amsterdã. Cara, aí a recrutadora perguntou assim: não, beleza, mas por que Amsterdã? Então, da onde eu ia tirar a Tem resposta uns para coffee aquilo? shop da hora. Mas foi quase isso mesmo, mas eu falei, não, eu não vou falar isso, meu irmão. Mas assim, ela falou assim, mas por que Amsterdã? Cara, e ficou aquele cri. Eu fiquei um tempão assim, e era vídeo, né? E eu fiquei com uma cara de bunda, assim, olhando pra ela. Eu falei, cara, deu ruim. Aí depois ela mudou a pergunta, aí eu falei, não deu. Aí ela, cara, tu vai ter que se preparar melhor aí pra entrevista. Então, tipo assim, às vezes não era nem a parte técnica, era saber falar na entrevista. Sim, é bem complexo. Isso acontece muito com Acontece. com cliente. Eu digo assim que tem muitas vagas que os próprios gerentes da área falam. O que me interessa do técnico, ele vale 30%, 40%. O resto vem do comportamental, né? Eu acho que isso é no Brasil e isso é aqui também, né? Então, E assim, para os nossos clientes, assim, o que eu sempre falo é: pega a job description e pensa. Eles podem te perguntar qualquer coisa que está ali. Pode ser Amsterdã, pode ser, sei lá, por que é um contrato. Por que você quer um contrato? Ou, sabe, pode vir qualquer coisa. Então, o negócio, assim, entrevista tem que olhar o job description e estudar cada bullet point, cada coisinha, porque é muito complexo. E, principalmente, assim, como não é a nossa primeira língua, a gente precisa se preparar. Porque é mais complicado. Eu acho que a gente tem não um bloqueio, mas é uma challenge maior do que um nativo. Né? A gente não consegue... Muitas vezes a gente não consegue. Tem gente que consegue. Eu, por exemplo, eu não consigo. Eu preciso estudar para poder, né, ir para uma entrevista e falar. Então, para a gente que é a nossa segunda ou terceira, sei lá qual língua, a gente precisa preparar as respostas. Não decorar, mas preparar mais ou menos o que você vai falar, né, Carol? Ser natural, né? Na hora Pra de você tentar. dar. Mas a maior falha nas entrevistas, quando a gente prepara, que eu percebo, né? Não sei para você, Mari, mas a pessoa começa... Porque a gente faz a preparação de entrevista. Às vezes, se você me ligar hoje e falar, eu tenho uma entrevista amanhã, eu vou achar um horário e eu vou te preparar hoje. Aí a Carol me liga, Mari, vamos fazer uma preparação. 10 da noite, Marielle. É o horário que dá, pode ser. Então, a gente faz a preparação. Mas qual é o principal ponto? Às vezes, a pessoa fala o exemplo inteiro, mas ela não consegue dar o resultado. Aí, tipo, no final, a gente tá preparando ela pra entrevista, daí eu falo, tá, e o resultado? Tipo, a história fica sem fim. Né? Porque quando você tá contando uma história, você tem que ter começo, meio e fim. Exatamente. Senão a pessoa fica assim, tá, mas, né? Não tô entendendo o que você alcançou, o que você fez, né? Eu acho que esse em termos de entrevista, eu acho que é uma das maiores falhas, né? Sim. A pessoa ou não entregar números. Por exemplo, vou pegar assim, eu trabalhava no Brasil com recrutamento. Então, vamos dizer que eu fazia uma média,
vamos pensar uma atividade. Eu trabalhava recrutando para várias vagas no Brasil. Tipo, posso falar assim, de forma genérica. Mas para o recrutador, o que ele quer saber? Quantas vagas mensalmente você trabalhava ao mesmo tempo? Porque se eu falar para ti, eu trabalhava com 5 vagas mensais, é uma coisa. Agora, se eu falar, eu trabalhava com 30 vagas mensais, é outra. Entendeu? Porque o meu volume é muito maior, né? Em termos de trabalho. Então, a questão dos números, eu acho que é outra coisa que as pessoas falham bastante. Pô, mas é muito difícil arrumar número. É difícil. É muito difícil. Mas você consegue pensar numa average. Você consegue pensar mais ou menos. E outra coisa que eu falo, conversa com... Por exemplo, eu quando saí lá, quando eu estava trabalhando com a Carol, deu uns meses depois, Carol, qual era a nossa meta mesmo? Porque eu não lembrava. Mas, assim, se tu conversar com alguém, de repente, que trabalhava contigo naquela época, tu consegue lembrar. E até os sistemas. Porque, por exemplo, cada trabalho que eu tive sistemas diferentes. Eu tive... os softwares diferentes, né? Que eu usava para o recrutamento. Então, isso você também precisa saber. Eu sempre falo... You have to know your stuff. Você precisa saber o que você fazia, né? Que sistema, quantas pessoas você trabalhava, quais eram os outros times que você trabalhava. Então, porque, que nem ela falou, que nem a Carol falou, se eu falar que eu tenho 2, eu tenho 10, para a pessoa que está entrevistando, ela tem uma ideia da sua senior... Quão sênior você é? Senioridade. Senioridade, É isso, né? exato. E até para ter uma dimensão, você trabalhava para uma startup ou você trabalhava para o Google, por exemplo? Então, é mais por isso, assim, né? Para ter uma dimensão. Ou, por exemplo, eu trabalho recrutando operador de produção, ou eu trabalho recrutando managers e diretores. É outro nível de entrevista, é tudo diferente. Então, eu acho que quanto mais detalhes você trouxer na entrevista, melhor. Então, eu acho que quando a gente trabalha essa preparação, eu acho muito bom porque a gente consegue ajudar a pessoa que nos contrata com ideias. Por exemplo, porque a gente vem com uma pergunta e ela fala, meu Deus, eu não faço a mínima ideia de como responder isso. Então, a gente vai trazer alguns exemplos, né, para que ela consiga pensar em como trazer uma resposta, né? A gente não pode criar respostas, porque a gente não tem essa... né? Eu não consigo criar uma resposta de uma coisa que só você viveu. Mas eu consigo ajudar você a moldar aquela resposta, né? Ou pensar em como trazer mais detalhes dela. E é esse o nosso papel quando a gente fala mais de preparar para a entrevista. Entendi. Eu cheguei a uma época que eu fico... Por conta que eu precisava do sponsor, né? E aí... Cara, TI é uma área que todo mundo te liga. Sim, às vezes eu recebia 5 ligações por dia. E já estava me irritando. Porque... Não, de verdade. Ou não, né? De verdade. Não era nem o não, mas é a falta de conhecimento de muitos recrutadores em relação a visto, ou a permissão de trabalho e tudo mais. Sim. E aí, tinha uma época que eu falava assim, peraí. A pessoa fala, quero falar com o Thales, sou eu. Você aplicou para vaga tal? Eu falei, sim. Então, eu gostaria de conversar com você, mas peraí. Sua empresa aplica para dar o sponsor? Não. Então, não adianta a gente conversar, querido. Eu falava muito isso. Tá? Por isso que eu falei que deu uma época que eu parei de mandar currículo. Acho que fiquei uns 3, 4 meses sem mandar currículo. Sim. E meus amigos falaram, não, cara, manda. Eu falei, cara... Desmotiva também. Desmotiva bastante. Eu falei assim, cara, todo mundo que me liga, a empresa não aplica, ou às vezes o recrutador não sabe o processo. Sim. Então é muito importante a gente saber, tudo, né? Desde a aplicação, de como é o visto, como funciona, sempre, né? Sim. Na verdade, é tu que está se vendendo, né? Mais, é tu que precisa mais. Mas eu acho que, assim, falando de uma forma geral, tem muito recrutador bom e tem muito recrutador ruim. O que difere um bom do ruim? Vamos lá. O ruim é esse que vai te enrolar até o final sem perguntar qual é o teu visto. Exato. Se a empresa não dá, ele Pô, já e te... a maioria, sabia? Pelo menos na minha época foi. Muito. Eu não sei, hoje em dia eu acho que deu uma diminuída, eu acho, porque o mercado está um pouco mais instável, mas eu acho que já está um pouquinho, eles estão um pouquinho mais informados, um pouquinho, né? Não estou dizendo, né, todos. Mas, por exemplo, também depende do recrutador de agência e o recrutador in-house. Também. Porque o recrutador de agência, ele tá desesperado tentando achar pessoas para aquele cliente.
Então, é bem provável que esses de agência não vão querer pegar alguém sem visto e passar para o cliente, a não ser que o cliente fale desde o início. Não, a gente está aberto. Senão, é muito difícil. O recrutador in-house, ele já é mais envolvido com a empresa, ele já tem uma visão diferente. Não sai desse vídeo. Você acabou de assistir um corte do Talkando Podcast e para assistir esse episódio completo, o link tá bem na descrição desse vídeo. E não deixa de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Valeu? Talkando Podcast.